vasilhos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o Rei, pra dizer que tu és o Senhor, pra dizer que tu és o Rei, pra dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Oi, oi. Então, tá. Então, boa noite. Eu estou vendo que tem alguns visitantes hoje. Eu queria dar as boas-vindas para vocês. O que a igreja tem para dizer para os visitantes? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Voltem sempre, sejam uma bênção. Amém. A gente está na semana de oração pela família, né? E hoje é o 30º dia da campanha de oração. Os filhos são heranças do Senhor. Os filhos são heranças do Senhor e o fruto do ventre é a sua recompensa. Como flechas na mão de um guerreiro, assim são os filhos na mocidade. Salmos 127, 3 e 4. Agora a gente vai ter um momento de oração. Orar para que a nossa geração se converta ao princípio de que os filhos são heranças de Deus. Aí vocês vão ter um tempinho para orar, cada um no seu lugar, como quiser. E é isso. Senhor Deus, Pai eterno, te agradeço, Senhor, por mais um dia de vida, por mais uma vez aqui na tua casa, para aprender e ouvir da tua palavra. Senhor, nesse momento em especial, eu quero te pedir pelos filhos dessa igreja e pelos que não são também, que o Senhor possa estar tocando no coração de cada um e mostrando para eles qual o chamado deles, qual a tua vontade para a vida de cada um, Senhor. Peço que o Senhor venha estar, da mesma forma, tocando no coração dos pais, para que possam estar criando seus filhos no caminho correto, que eles venham entender que são, sim, a herança do Senhor e que todos temos um propósito que é te servir e te adorar, Senhor. Retira de nós tudo que não te agrada, nos molda e nos muda segundo a tua vontade. Em nome de Jesus é que eu te oro. Amém.
fazer uma leitura em Hebreus 10, 25. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Amém. Agora o ministério tem a oportunidade. Oi, som. Oi. Precisava de um milagre quando os homens não puderam me atender. Um milagre. Eu precisava de um milagre quando tudo parecia escuridão. E quanto mais eu precisei, a tua mão Bora descansar as cadeiras um pouquinho? Vai ficar de pé?
Em Judas 1:21, diz assim: mantenham-se no amor de Deus, enquanto esperam que a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo os leve para a vida eterna. Agora é o momento de dedicação de dízimos e ofertas, e enquanto vocês devolvem o dízimo, o ministério tem a oportunidade de novo. Vamos ficar de pé, vamos adorar o nosso Deus. Enquanto a gente devolve os dízimos, as ofertas, vamos também adorar o nosso Deus. Eu convido a irmã Tatiana que faça uma oração agradecendo pelos dízimos e ofertas e passando a palavra para o pastor. Oremos. Santo Deus, Pai Todo-Poderoso, Deus maravilhoso, te rendemos graças, ó Pai, por estarmos aqui, Senhor, nesta noite, te louvando e exaltando o teu santo nome, ó Pai. Obrigado, Senhor, por cada dízimo, cada oferta depositada no teu altar. Obrigado, Senhor, pela vida de cada um que aqui pôde devolver aquilo que é teu, Senhor, por aqueles que ainda não puderam, Senhor, nesta noite devolver, ó Pai. Que o Senhor vai estar abençoando da mesma maneira, que o Senhor vai estar derramando as tuas bênçãos, o teu amor sobre a vida de cada um, ó Pai. Nesse momento também, Senhor, venho, Senhor, entregar em tuas mãos, Senhor, a vida do pastor Marcos, Senhor, que o Senhor vai estar abençoando ele, ó Pai. Que ele venha estar, Senhor, falando as palavras que vinham de ti, Senhor. Que ele venha estar fazendo a pregação de acordo com a tua palavra, com a tua vontade, ó Pai. Que o Senhor esteja abençoando grandemente, ó Pai. Que o Senhor abra nossos corações, as nossas mentes, para compreendermos a tua palavra. E assim não só ouvir, mas praticar em nossas vidas, ó Pai. Em nome de Jesus Cristo é que eu te oro e te agradeço. Amém.
Graças a Deus, meus irmãos. Amém? Como disse o irmão Vitor, hoje, né, o 30º dia de campanha de oração. Né, essa campanha que os batistas fazem, né, durante todo o ano, no mês de maio, né, considerado o mês da família. E nesse ano de 2021, o tema da campanha de oração era Filhos, Herança do Senhor. Né, amanhã ela é concluída. Né, a gente tem, como os irmãos sabem, a gente tem, devido, né, o distanciamento que tem sido aí, né, pedido e tem sido necessário, a gente tem feito através da mídia da internet, abrindo a sala de oração, e alguns irmãos têm participado, e com certeza eu, por saber e por ter a plena convicção de que Deus é aquele que responde orações, é aquele que responde o clamor dos seus filhos, eu tenho plena convicção de que o tempo em que passamos em oração não está ali sendo uma perca, não está sendo ali assim um momento de que a gente está perdendo tempo, né? Nessa noite, como eu havia falado, hoje pela manhã, nós estaremos falando justamente sobre reconciliação. E o texto que nós estaremos lendo, né, você pode estar abrindo a sua Bíblia agora, é lá em Romanos capítulo 5. Nós iremos ler do versículo 1 ao versículo 11. Romanos capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 11. À medida que você for encontrando, você vai ficando de pé. Obrigado. Romanos, capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 11. Romanos é depois de Atos. Ok. Amém. Leiamos. Diz assim: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça,
na qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado. E o caráter aprovado é esperança. E a esperança não nos decepciona. Porque Deus derramou seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. De fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. Dificilmente haverá alguém que morra por um justo, embora pelo homem bom talvez alguém tenha coragem de morrer. Mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda, por meio dele, seremos salvos da ira de Deus. Se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com Ele mediante a morte de seu Filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus, por meio de nosso Senhor Jesus, mediante quem recebemos agora a reconciliação. Amém? Ainda de pé, feche seus olhos, curva sua cabeça. Vamos orar mais uma vez. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Senhor, nós louvamos o Teu santo nome, pela liberdade que o Senhor nos dá de estarmos aqui, Deus, junto com nossos irmãos, para entoarmos louvores ao Senhor, para reconhecermos que só no Senhor, Pai, há a verdadeira paz, que só no Senhor, Deus querido, há verdadeiro sentido para nossas vidas. Nessa hora, Deus querido, que queremos meditar na Tua palavra, nós clamamos ao Senhor que fale aos nossos corações. Nós precisamos, ó Deus, nós queremos aqui, Deus querido, dizer, meu Pai, que nós somos necessitados da Tua graça, que nós precisamos dia após dia que o Senhor sustente em nossas mãos, que o Senhor nos ilumine, direcione nossos passos, que o Senhor nos ensine, ó Deus, a Te servir. E, Paizinho, nessa hora que nos aquietamos aqui para meditar na Tua palavra, pedimos ao Senhor, Deus querido, que esteja falando a cada pessoa de forma pessoal, de maneira tal, Pai querido, que sejamos aqui, Deus querido, impactados com a Tua palavra, de maneira tal, meu Pai, que ao recebermos essa palavra em nossos corações, possamos assim, Deus querido, nos sentir alimentados conforme a Tua vontade. Assim nos usa como instrumento em Tuas mãos. É a oração que nós fazemos, em nome de Jesus. Amém e amém. Podeis sentar? Muito bem. Como eu disse, nós queremos estar falando o tema dessa noite sobre reconciliação. O texto lido, que nós acabamos de meditar aí, o texto escrito pelo apóstolo Paulo, à igreja que estava em Roma, deixa claro algumas coisas, e é sobre isso que nós queremos estar a meditar. Nós podemos aprender, podemos entender assim, todos os homens são pecadores e fracos. Essa fraqueza é a condição moral, não? São todos, por assim dizer, adversários de Deus. A ideia de estar na condição de adversário é a ideia de estar escravo do pecado. Mas Deus, Ele amou a raça humana de maneira tal
que ele envia o seu filho para morrer e pagar o preço, para poder, então, assim, restaurar aqueles que estão crendo durante toda a história da humanidade, durante toda a história da cristandade. São levados, então, de volta para casa. Então, e aí o Paulo vai dizer de que Deus procedeu assim, e ele nos amou primeiro, quando nós ainda nem aspirávamos a isso. É justamente nesse contexto aí que Deus vai providenciar esta reconciliação que é tão necessária ao ser humano, tão necessária ao homem e à mulher. Uma das coisas que impede muitas vezes o ser humano dessa reconciliação com Deus é a religiosidade, o sincretismo religioso, pois a religiosidade, ela é a ideia do homem querendo encontrar Deus, e nesse princípio do homem querer encontrar Deus, a religião inculca na sua cabeça de que o homem tem alguma coisa de bom, quando não é assim que acontece. Na realidade, nós somos cada dia mais precisados, necessitados da graça de Deus. Portanto, meus queridos, nesse texto que o Paulo está escrevendo à igreja que estava em Roma, a lição, a grande ideia desse texto é que a reconciliação com Deus, ela produz efeitos no ser reconciliado. Esses efeitos, nós vamos aprender aqui, nós queremos meditar sobre isso, nós queremos estar aplicando em nossas vidas. Ou seja, no primeiro Adão, porque o Paulo, é justamente o apóstolo Paulo que faz esse contraste entre o primeiro Adão e o segundo Adão, fazendo uma referência no Adão, pai da humanidade caída, e no Cristo ressurreto, que veio para redimir essa humanidade, e isso é uma expressão do amor de Deus. Então, no primeiro Adão, nós estamos condenados, pois em Adão nós herdamos o pecado dele. Portanto, todo homem, toda mulher que nasce nessa terra, nasce na condição de criatura pecadora. Nós nos tornamos cristãos quando essa palavra de Deus é apresentada a gente, e eu aqui do meu lado, porque esse mesmo Paulo, ele diz assim, que a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus, escrevendo aos Romanos. Então, quando esse ser humano é impactado com a palavra de Deus, com esse evangelho de poder, o Espírito Santo, ele convence o homem da justiça e do pecado. E aí é justamente esse Espírito Santo que, nesse processo de convencer, é que vai promover esta conversão, e aí esse homem se entrega a Cristo. Então, no primeiro Adão, nós herdamos o pecado, e, portanto, todo homem que nasce nessa terra, nasce na condição de morto espiritualmente, precisando de um Salvador que vem de fora, que é o segundo Adão que o Paulo apresenta. A ideia, quando Paulo chama Jesus de segundo Adão, ele está se referindo à humanidade perfeita de Jesus. Porque o primeiro Adão, ele foi criado por Deus na condição de perfeito. Quando Paulo se refere aqui, ele vai se referir no texto mais à frente, ele vai fazer esse contraste entre o primeiro e o segundo. Então, no segundo Adão, Deus está ali mostrando o seu amor, e no segundo Adão, é que acontece a restauração, né? Pois no primeiro, o homem é apenas pecador, né? E, como dito, esse homem que está em oposição a Deus. A ideia de oposição, é como se fosse uma ofensa, o estar em ofensa ao Senhor, porque, como Pedro fala lá na sua primeira carta, Deus é santo e importa que os seus filhos sejam também santos, sejam separados. No segundo Adão, aí temos a salvação. No primeiro Adão, recebemos a morte, no segundo, temos a vida.
No segundo temos a vida. Somos, então, reconciliados com Deus. Então, como acontece essa obra de reconciliação? Nós temos aqui que há uma necessidade de ser reconciliado, do homem ser reconciliado com seu Pai, com Deus, para que assim, esse homem, assim como Pedro fala, o Pedro apóstolo, ele fala lá na sua primeira carta, ele faz lá também um contraste entre o sacerdócio antigo e o novo sacerdócio. O sacerdócio antigo era aplicado a um homem que tinha a responsabilidade de sacrificar por ele e por a população israelita. Esse homem, uma vez por ano, entrava no Santo dos Santos, e lá onde estava a Arca da Aliança, ele era aquele que falava com Deus, era aquele que levava as petições, ele fazia essa ligação entre a população, entre o israelita e Deus. Agora, Pedro, por causa disso aqui, Pedro vai dizer que esse novo sacerdócio não se aplica a um homem, mas se aplica a todo aquele que se rende a Cristo Jesus, porque o véu foi rasgado no momento da morte de Cristo. E agora, aqueles que estão em Jesus podem exercer esse sacerdócio de entrar na presença, permanecer na presença, andar na presença de Deus, desfrutar da graça dele, na presença dele. Como acontece, então, a obra de reconciliação com Deus? Versículos 1 e 2 vai dizer que isso é através da fé em Cristo. Mas essa fé em Cristo aqui, que acontece, que proporciona essa reconciliação, não é a ideia de apenas saber que Deus existe. Não é apenas saber que um dia veio um homem, um nazareno, e disse que era Deus, e ele morreu há mais de 2000 anos atrás, em uma cruz. Muito bem. Esse tipo de crença não muda nada na minha existência. Porque a crença que vai fazer essa reconciliação, que vai impulsionar isso, é a crença que diz, eu creio e saio do lugar em direção. Por isso que há uma grande diferença entre ser crente e ser discípulo. O que faz a diferença é o ser discípulo, é o crer e, então, mover-se em direção ao chamado. Através da fé em Cristo. Paulo, ele trata da justificação do crente, do cristão. Ele está tratando disso. O contexto aí que o Paulo está tratando é justamente esse, da justificação do cristão. Ele já havia tratado desse assunto lá no capítulo 3 e capítulo 4. Ele já havia tratado desse assunto da justificação. Como é que Deus pode justificar alguém sendo perfeito? Deus é santo e perfeito. Como ele pode aceitar alguém e não comprometer a sua santidade, a sua perfeição, e não ser injusto por conta disso? Aí o Paulo vai desenvolver essa ideia da justificação, do cristão, que é através aí da fé. Ele já havia tratado disso lá em 2 capítulos anteriores. Agora ele vai tratar, das implicações da justificação. Porque já ficou claro, quando Paulo fala lá no capítulo 3 e capítulo 4, lá fica claro que a justificação é mediante a graça de Deus, é pela fé. E aí agora ele vai, agora é a questão das implicações da justificação. O cristão confesso, ele, diz Paulo, ele foi declarado justo, pois teve acesso pela fé, aí ele vai dizer, a esta graça. Que graça? O amor de Deus, que Deus declara esse amor por aqueles que não merecem. Ninguém vai para o céu por merecimento. É a grande diferença do cristão discípulo para o cristão religioso.
o cristão religioso está fazendo obras para adquirir a salvação. O cristão discípulo pratica boas ações e faz obras não para conquistar a salvação, mas porque já foi presenteado por Deus. Ele já teve acesso a isso, por causa da graça, o favor imerecido. O favor imerecido que Deus provou esse amor ali quando entregou o seu Filho. Então, o cristão, confesso, foi declarado justo, pois teve acesso pela fé a esta graça. Dito isto, quais são as implicações da justificação pela fé? É visto de que não há merecimento nenhum aí. Nenhum cristão pode bater no peito e dizer, eu me salvei. E graças a Deus por isso. Porque se fosse por algum mérito nosso, certamente nenhum de nós entraria no céu. Quais as implicações que o Paulo desenvolve sobre a justificação pela fé? A primeira coisa que o Paulo vai dizer aí é a paz com Deus. Lembra que no primeiro Adão, o homem é apresentado e está na condição de adversário. Por que ele está na condição de adversário? Porque ele está debaixo do pecado, escravizado pelo pecado. Jesus já veio. Ele já passou pelo sacrifício. Mas os méritos de Jesus, quando veio, ele atinge você no momento que você parar de dar desculpas para a sua condição de pecado e separado. Hoje a gente estudava, estávamos ali no discipulado, e uma das coisas que é fundamental para que alguém se achegue e seja reconciliado, primeiro passo é entender de que eu sou pecador e que eu não tenho solução para o meu pecado. Quem tem solução para a condição de pecado, a situação de morte, é aquele que é Senhor da vida. Quem é o Senhor da vida que morreu e ressuscitou? É Jesus. Então, a primeira implicação aí da justificação pela fé é o viver, é o estar em paz com Deus. Os verbos aí usados por Paulo, eles estão todos no presente, indicando aí uma atividade constante dessa paz com Deus. Aqui é a ideia de não estar como adversário do Senhor. Portanto, a paz que o crente tem é a paz com Deus. Por isso que, enquanto nós vivemos nessa terra, tem muita gente que confunde essa coisa e pensa que pelo fato de ser um discípulo, um cristão, não vai mais ter problemas, não vai mais passar por conflitos, não vai mais sofrer decepções. Vai ainda, mas a garantia de que você tem é que Deus estará com você, seja em qual for a situação, porque por conta de ter sido justificado pela fé em Cristo, a paz com Deus é estabelecida. Agora não é mais um adversário. A obra de Cristo na cruz, ela forneceu ao crente a expiação completa sobre o pecado. Entenda bem isso. Alguns dias atrás, teve um colega que, assim, porque parece que quando as pessoas sabem que você é cristão e que é pastor, as pessoas parecem que querem puxar, né, e às vezes querem provocar alguma coisa.
E aí tem um colega que ele está propagando uma crença que é muito perigosa. Uma crença muito perigosa mesmo, ela é uma heresia. É a crença de que se eu me convertir, eu não peco mais. Essa crença ela é perigosa por quê? Porque se eu acreditar que eu não peco mais, eu não tenho por que pedir perdão. Se eu não tenho por que pedir perdão, né, eu vou continuar vivendo daquela maneira. Mas o que vale pensar é, enquanto nós estivermos nesta terra, nós somos perfeitos? Nós não somos perfeitos ainda. O próprio Paulo disse que esmurrava, né, o seu corpo, mas percorria, ele estava correndo a corrida da fé. Aquilo que atrapalhava a corrida dele, ele deixava de lado, porque ele tinha um alvo. O alvo dele era aquele que era o Senhor da fé dele. O Paulo sabia que enquanto estava aqui, ele não era perfeito ainda. Então, essa crença de acreditar de que eu, sendo cristão, não peco mais, é perigosa, porque o apóstolo João disse assim, se você disser que não peca, você é mentiroso. E o que é pior, faz Deus de mentiroso. Na realidade, não é fazer, não é tornar Deus mentiroso. Mas é a ideia, aquilo que aconteceu lá no Jardim do Éden, quando a serpente disse para Eva, que na realidade Deus não tinha contado toda a verdade para ela. Que se ela comesse da fruta, era bom. Porque ela seria semelhante a Deus. Ou seja, lá no Jardim do Éden, a serpente deixou transparecer que Deus tinha mentido para o Adão e para Eva. Então, essa crença ela é muito perigosa. Então, o crente ele é declarado justificado pela fé em Cristo, ou seja, a paz com Deus é plena. Entenda bem. Uma das mentiras que o inimigo das nossas almas vai contar para você é de que você que é cristão, talvez você cometa algum pecado e ele vai dizer, olha, você talvez não seja crente. Olha, o sangue dele lá na cruz talvez não sirva para você, não limpou você. Porque você tem tanto tempo de caminhada e você ainda pensa isso, você ainda comete esse tipo de pecado, você talvez não seja crente. Não admita isso. Eu lembro, quando eu falo desse assunto, eu me lembro do Sonhador Imortal, do John Bunyan, na Viagem do Peregrino. Quanto mais Apolion o acusava, ele dizia, sim, eu sou capaz de fazer isso e muito mais. Eu sei que há uma velha natureza e ela não é boa, ela é minha inimiga. Portanto, essas coisas que está dizendo aí, eu sou capaz de fazer isso mesmo. Mas o Senhor a quem eu sirvo, Ele já pagou o preço pela minha vida. E é Ele que me purifica. É o sangue dEle que me purifica. Essa confissão nos arremete, nos faz lembrar daquilo que João apóstolo escreveu na sua primeira carta. Lá no primeiro capítulo. O sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. A segunda implicação da justificação pela fé, comunhão plena, comunhão com Deus. Por crer em Cristo, o cristão teve acesso e tem acesso à graça de Deus. Ele diz lá, o Paulo diz, a palavra grega para isso aí é prosagog, que pode ser traduzido, pode ser a tradução de 3 palavras. Pode ser aproximação, acesso ou introdução. Mas a aplicação que é feita aqui é acesso. Aqui o contexto se aplica no acesso que agora o cristão tem. Né? O destaque
Portanto, deve ser dado a palavra acesso, ou seja, o acesso é o acesso a esta graça na qual estamos firmes, que o Paulo vai desenvolver. Na qual estamos firmes. Ou seja, esta graça é o favor não merecido de Deus, que declara justificados. Entendam bem isso é muito importante para a nossa caminhada. É muito importante para você que nos visita hoje. Esta graça é o favor não merecido de Deus, que declara justificados aqueles que colocaram a sua confiança em Jesus. Às vezes eu fico, assim, durante esse período agora, que teve muita gente partiu, e tem muita gente que viveu uma vida relaxada, que nunca teve nem aí para Deus. E aí essas pessoas partem, e aí alguém vem e diz, ele foi para o andar de cima. Não se enganem. As pessoas entram no reino de Deus enquanto estão aqui. É aqui que a porta é aberta. Foi isso que Jesus disse para o Pedro. Como é que a porta do reino de Deus é aberta? Quando há exposição do evangelho dele. É por isso que o evangelho de Jesus Cristo é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. É aqui. Existem algumas doutrinas que são enganações. Qual é a primeira delas? A ideia de um purgatório, porque isso seria amenizado. Se eu vou para o purgatório, então alguém pode interceder por mim aqui e, de repente, algum dia eu salto desse purgatório. Isso, além de ser perigoso, é uma heresia contra Jesus. Porque se há um purgatório, para que Jesus? Para que Jesus passar pela cruz? Para que Jesus sofrer a agonia da morte? Uma outra mentira. E aí eu digo que é a repetição da mentira lá de Satanás, lá para Eva. É a mentira da reencarnação. Eu passei mais de ano sendo espírita kardecista. E eu li muito material sobre isso. Muito material sobre isso. E o alvo da doutrina espírita, ela tem 3 pontos de sustentação: filosofia, ciência e religião. As pessoas dizem que não é religião, mas é religião sim. Porque ela tem um propósito, que é propagado aos seus adeptos. Reencarnar várias vezes para chegar à condição de iluminado e não precisar mais reencarnar. Certa vez eu perguntei para alguém, na época que eu frequentava, e Jesus? A pessoa me respondeu, Jesus foi um espírito elevado que não precisou mais reencarnar. Isso é uma mentira deslavada lá, a mesma mentira repetida, lá, a mentira que foi contada lá no Jardim do Éden. Por quê, pastor, que é a repetição? Porque lá a mentira que derrubou o Adão e a Eva foi que, se eles comessem da fruta, eles seriam semelhantes, seriam iguais a Deus. Agora, a mentira é, há várias reencarnações para você chegar a ser iluminado e ser igual a Deus. Mas o livro escrito aos Hebreus diz que ao homem está permitido viver uma única vez, depois disso segue-se o juízo.
Nós vamos aprender aqui, meus queridos, nesse primeiro ponto, que um dia o homem perdeu a glória conferida a ele na criação. Na reconciliação, essa glória é recuperada. Não é para se envaidecer, mas é a condição de filho, de acesso à presença do Pai. É a condição de vida, de ter vida espiritual. Que nenhum de nós deve se orgulhar disso. Mas é uma das principais razões do ser grato a Deus por isso. Ser grato a Deus. Às vezes eu fico refletindo e pensando. Pessoas que ficam torcendo o bico porque está ofendido. Se ofendeu com o quê? Não, me ofendi com alguém. Isso é suficiente para fazer com que eu deixe de ter comunhão com meus irmãos e com Deus? A palavra é, ao cristão, meu querido, a esse discípulo aqui, o estilo de vida dele deve ser acima do conceito do mundo. Qual é o conceito do mundo? Bateu no lado, pois se prepara que vai ter murro do outro. O conceito do mundo é, não leva o desaforo para casa. O conceito cristão não é esse. Pelo menos, se você quer se parecer com o Nazareno que foi crucificado e que ressuscitou o terceiro dia. Lembra o que foi que ele disse quando estava na cruz? Ele olha para os seus algozes e diz, Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Mais tarde, o Paulo vai escrever aos Efésios e vai dizer que o inimigo do cristão não são as pessoas. Lá ele diz, não é a carne, ele está dizendo, não é a carne, naquele contexto ali, é a ideia de ser humano. A ideia de ofender os outros, pensando que são verdadeiros inimigos. Primeiramente, como eu disse, como acontece a reconciliação com Deus, é através da fé em Cristo, versículos 1 e 2, e qual o sinal da reconciliação? Pela fé. Qual é o sinal? Versículos 3 ao 5. O dom do Espírito Santo. Muita confusão tem sido feita em torno disso. Porque muita gente pensa que o dom do Espírito Santo, alguns vão pensar que é determinada capacitação como o dom de línguas. Mas quando o apóstolo Paulo fala lá na lista, a palavra dons do Espírito, ela está no plural, indicando vários dons, várias capacitações que o Espírito Santo providencia ao corpo de Cristo que está na terra. E aí essas capacitações, elas vão desde o dom de profecias até o discernimento, dom de socorro. Como lá em Efésios 4, ele fala de 4. Mas o dom do Espírito, qual o sinal da reconciliação pela fé? É o dom do Espírito. O que é isso? O próprio Espírito que vem estar na igreja. Você é a igreja. Então o Espírito está de você. Hoje está na moda esse negócio de desigrejados. Está na moda isso. E a pessoa não percebe o desserviço que faz ao reino de Deus. A ideia do desigrejado. Porque ele vai pensar de que a igreja existe como instituição porque foi criada pelo Constantino. Lá entre os anos 300 e 400 depois de Cristo.
não percebe de que antes do Constantino a igreja já existia como corpo de Cristo. O registro dela está em Atos 2, 42, 47. Os irmãos daquela época se reuniam no pátio do templo e de casa em casa. As duas asas. O dom do Espírito. Em Atos 2, 37, 40, Pedro havia discursado, né? E houve ali a conversão de quase 3.000 pessoas. Primeiro discurso do Pedro. Aquele povo, diz Pedro, eles receberam o dom do Espírito. Ou seja, eles receberam o próprio Espírito. Depois é que vem as capacitações. Agora, Paulo ele afirma que a reconciliação mediante a fé, ela proporciona mais do que salvação eterna. Ela capacita o cristão a gloriar-se nas tribulações. Pois o cristão agora sabe que o objetivo da tribulação é tornar claro o caminho à frente dele. Por isso que o cristão ele não é comparado a bode, ele é comparado a ovelha. Porque a ovelha não faz estardalhaço quando acontece alguma coisa. Por que o Senhor não fala que o povo deles são bodes? Porque a ideia do bode, você pega um pouquinho nele ali, ele já começa a estribuchar, a berrar. O crente não é para resmungar, para estar se maldizendo. Ele é filho de Deus. Ele é um cidadão do reino de Deus. O Senhor dele é o Senhor dos exércitos. O Cristo que veio aqui a esta terra e andou por esta terra, ele veio, como eu disse, para levar-nos de volta para casa. Para a casa que o Adão foi expulso. Lembra da promessa que ele fez ao ladrão na cruz? Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Então, nesse contexto, o que capacita o cristão a gloriar-se nas tribulações é justamente aquilo que o Paulo vai dizer. Paulo vai responder, o que capacita? É o amor de Deus que fora derramado em nossos corações pelo Espírito Santo, que nos fora outorgado. O que capacita o cristão a passar pela prova. Ou seja, esse amor é derramado no coração do homem que fora reconciliado com o Senhor pela fé. Pela confiança em Cristo. Esse amor, em abundância, ele passa a ser o distintivo do cristão. Por isso, meu querido, na sua caminhada cristã, vale muito a ideia de querer se parecer com Jesus. A ideia do aprender dele. É por isso que a Bíblia, que é a palavra de Deus, ela é alimento para nossas almas. É interessante que a Bíblia que Jesus lia era o Antigo Testamento. Porque o Novo estava ainda em formação. Portanto, esse amor derramado em nossos corações em abundância, junto com a esperança que não desaponta, nos capacita a gloriar-nos nas tribulações. O Paulo entendeu isso muito bem. Tanto é que mais tarde ele confessa e diz que aprendeu a estar satisfeito tanto no muito quanto no pouco.
Ele aprendeu isso na prática. Nós também devemos aprender a estar satisfeito naquilo que Deus nos concede. Ser cristão ovelha e não cristão bode. Não resmungar durante a prova. Eu recordo que aquele povo que saiu, que foi tirado lá do Egito pelo Moisés, todos caíram mortos no deserto. Apenas 2 entraram na terra prometida. 2 dos que saíram de lá. E uma das razões é que aquele povo era muito resmungão. Muito resmungão. Tinha carne, aí disse, mas para muito tempo nós está comendo só codornizes. Tinha lá o maná, não, está muito tempo que a gente está comendo só pão. Bom mesmo era lá os pepinos, os tomates que a gente comia lá no Egito. Eu não entendo isso, porque lá no Egito eles estavam sendo escravos. Mas na hora da provação, na hora do teste lá, nós estamos lá no Egito, a gente comia pepinos, tomates, né? E aí resmungavam o tempo todo. E aí apenas Caleb e Josué entraram na terra prometida. O que nos capacita, o que capacita o cristão a gloriar-se nas tribulações é o amor de Deus que fora derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi concedido. Naquele dia que você creu, naquele dia que você se entregou a Cristo Jesus, que você não deu desculpa para pecado. Tem muita gente que pensa que primeiro precisa consertar a vida para depois se entregar a Cristo Jesus. Essa tarefa de consertar é dele. Porque até porque esse consertar, ele nunca vai acabar aqui na terra. Enquanto nós estivermos vivendo aqui, todo dia o Senhor estará nos transformando. Todos os dias. Nós vamos aprender, meus queridos, que na reconciliação pela fé em Cristo, recebemos o dom do Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele derramou em nosso coração o amor de Deus. Passar pela provação, dando glória a Deus, é uma indicação de aprovação. Que nossa palavra seja: a Deus toda a glória. A Deus toda a glória. Ao Senhor toda a exaltação. Eu estou caminhando para o final. Nós já dissemos lá, né? Já falamos como acontece a reconciliação com Deus, qual o sinal da reconciliação pela fé, e agora, por último, qual o objetivo da reconciliação pela fé em Cristo. Paulo, ele desenvolve esse pensamento, essa ideia. Inspirado pelo Espírito Santo, ele vai dizer que o objetivo é salvar do castigo da ira futura de Deus. Deus é santo, perfeito. Esse bloco de versículos aí, do versículo 6 ao 11, o Paulo desenvolve essa ideia. Paulo fala da amplitude do amor de Deus por sua criação. Nesse ponto eu acho interessante quando algumas pessoas dizem que Deus não ama a sua criação. Para tais pessoas, porque aqueles que dizem que Deus não ama a criação, é porque a criação dele é pecadora, e logo Deus não ama o pecador. Para tais pessoas que pensam isso, que desenvolvem esse pensamento, eu perguntaria: como você foi salvo? Por que você foi salvo? Será que não foi porque Deus te amou? Pelo menos eu entendo que Deus me resgatou porque Ele me amou. Ele resgata você porque Ele ama você.
como o texto de Romanos diz, ele amou você primeiro. Ele nos amou primeiro. E aí o Paulo vai ser claro, quando nós ainda éramos ímpios, pecadores. A ideia de ainda estávamos na condição de escravos. De escravos dos padrões do mundo. A ideia de ser cristão não é que agora não erre mais, mas é a ideia que agora essas coisas não gerenciam mais a sua vida. Não devem mais gerenciar a sua vida. Paulo aqui fala de Deus provando o seu amor, né, por nós, amando-nos quando ainda éramos escravos do pecado. Isso fica tão evidente, meus queridos, fica tão evidente quando o apóstolo diz que morrer por um homem bom seria plausível. É interessante que nas guerras que acontecem, os soldados que morrem, né, que vão para a guerra e morrem pela sua pátria, são considerados heróis. Não é assim? São considerados heróis. Jesus morreu por nós quando ainda éramos fracos. Quando Paulo usa essa palavra fraco aí, é a fraqueza moral. Deus é um Deus perfeitamente, é um Deus moralmente perfeito, santo. E esse Deus moralmente santo, como João apóstolo diz, lá em João 3,16, aquilo ali é a prova de que Deus, ele amou e saiu e veio em direção à sua criação. O amor em movimento. Não é a ideia de ficar dizendo que crê, mas apenas observando. Mas é estar em movimento. Então, fraqueza moral, ou seja, pecadores. Paulo, então, depois de ter dito isso, ele muda o cenário. Ele muda o cenário do estado anterior para o agora. E aí, pelo sangue de Cristo, nós fomos declarados justos. Pelo sangue de Cristo, fomos declarados justos. Ou seja, na doutrina de Paulo, o sangue de Cristo é a base da salvação da ira de Deus. Por que é a base da salvação da ira de Deus? Porque o homem separado de Cristo está debaixo da ira. Porque o homem separado de Cristo receberá em si a punição pelo seu pecado. A gente vê isso se cumprindo lá no Apocalipse, quando as taças estão sendo derramadas e causam feridas. Ali são as taças da ira de Deus. A ira do Senhor. O sangue de Jesus, no contexto aqui de Paulo, escrevendo aos Romanos, é suficiente para justificar o pecador redimido, o pecador confesso a Cristo Jesus. Então fica claro que o homem precisa de reconciliação com Deus. Todo homem que nasce nessa terra precisa de reconciliação com Deus. E a base dessa reconciliação é a morte de Cristo na cruz e a sua ressurreição. Paulo destaca que seremos salvos pela vida de Cristo. Ou seja, por receber Jesus, o Deus que é santo, o Deus que é Pai, ao olhar para você, uma vez que Cristo agora habita em sua vida, Ele pode declarar você justo sem comprometer a santidade dele. Porque Jesus pagou o preço. É por isso que, para ser recebido e ser reconciliado, precisa de Jesus, o Cristo, o Nazareno crucificado, o Emanuel, Deus conosco.
Então fica implícito que o pecador será punido por Deus, que é santo. Então, quais as implicações de ser salvo da ira de Deus? A primeira implicação é a justificação que nos impulsiona a glorificar esse Deus que é Pai, que agora é apresentado como Pai. O fato de Jesus nos apresentar Ele como Pai, nos diz que não é o Deus que está lá no céu, mas é o Deus que é imanente e transcendente, é o Deus que está entronizado, que está aqui agora no nosso meio. É o Senhor que se faz presente. É o Senhor que conserta a sua vida, que conserta a minha vida. É lá o pastor do Salmo 23, que não falta, que está presente. É lá o Senhor que Isaías diz que quando o servo dele passar por águas profundas, ele também estará lá. É o Senhor. Uma outra implicação de ser salvo da ira de Deus é agora vivenciar uma relação de estreita e permanente comunhão com Ele. Agora Jesus vem e nos possibilita chamar Deus de Pai, e não só isso, chamar de Paizinho. O judeu da época ficava escandalizado quando Jesus orava assim. Quando Jesus falava sobre Deus sendo o seu próprio Pai, o seu Paizinho. Uma forma carinhosa. O sangue de Cristo é a base da reconciliação com Deus. Por meio da vida ressurreta de Cristo, nós podemos desfrutar dessa intimidade que é necessária dessa intimidade com um Deus que é Pai, que se faz presente. Jesus não morreu por nós, mas só, como eu disse lá no início, ele não só possibilitou a salvação, mas possibilitou estar glorificando dia após dia o Senhor, que é Rei dos Reis, que é Senhor dos Senhores. Ele continuamente não só morreu e está entronizado no céu, mas continuamente Ele é aquele que intercede por nós. Quando João apóstolo fala desse assunto, ele se refere a Jesus como sendo o Paráclito, ou seja, o advogado. É Ele que intercede por você. É Ele que tem capacidade para fazer isso. E sabe por quê que Ele tem essa capacidade? Porque foi Ele que comprou sua vida. Todos os outros precisam dele. Nós já estamos concluindo, e eu quero citar aqui John Stott, a gente já está chegando no final. John Stott ele esclarece que gloriar-nos em Deus é não apenas regozijar-nos em nossos privilégios, mas em suas misericórdias. Não o fato de que mas em suas misericórdias. Não o fato de que Ele nos pertence, mas o fato de que nós pertencemos a Ele. A lição que nós vamos aprender, meus queridos, é que devemos nos gloriar em Deus, e não apenas em suas dádivas. Ou seja, o abençoador é melhor que a bênção. O doador é melhor que a dádiva. Por isso que o Mateus registra a palavra de Cristo. Buscai primeiro o reino de Deus, e as demais coisas vos serão acrescentadas.
em Cristo somos reconciliados com Deus. Em Cristo, né, por sermos reconciliados, né, por ter sido reconciliados mediante a fé em Cristo, nós passaremos a desfrutar da paz com o Senhor, que é permanente. A paz com Deus é permanente. Ou seja, o amor de Deus, como dissemos, foi derramado em nossos corações. Fomos salvos da ira vindoura, podemos viver na presença do Senhor, agora como filhos e amigos do Senhor. Mas lembre disso, essa reconciliação é em Cristo Jesus. Nós nos reconciliamos com o Senhor ao crermos e não só ficar observando, ao crermos e baixarmos as armas e dizemos para Ele: eu preciso de Ti. Eu sou pecador, eu preciso do Senhor. Vamos ficar de pé? Nós já vamos orar finalizando, mas antes de orarmos, eu quero fazer 2 convites para você. O primeiro convite que quero fazer a você, creio no Senhor de que a palavra dele é poderosa e é ela que nos convence. Portanto, o primeiro convite é para você que de repente, não sei, talvez esteja precisando de se reconciliar, renovar seu pacto com o Senhor. Renovar esse pacto com o Senhor. O primeiro convite é para você. Você quer renovar, né, o pacto com o Senhor Jesus? Esse é o primeiro convite. Saia do seu lugar. Se tiver alguém nessa situação, saia do seu lugar e venha até aqui à frente. Fique aqui conosco. O segundo convite, não muito diferente do primeiro, é para você que ainda não fez essa decisão. Você ainda não se reconciliou com o Senhor. Pelo menos você ainda não declarou isso publicamente. O Senhor disse que isso deve ser declarado publicamente. Aquele que confessar Ele diante dos homens será confessado diante do Pai. Então, o segundo convite é para você que ainda não fez. Você quer fazer isso? Você entendeu a palavra de Deus nessa noite? Você quer fazer essa reconciliação com o Senhor? Se tiver alguém nessa situação, eu convido você para vir até aqui, para que a gente ore juntos. Tem alguém nessa outra situação que quer fazer uma reconciliação com Deus nessa noite? Vem aqui. Amém. Amém. Pode subir aqui, pode ficar aqui do meu lado. Amém. Tem mais alguém que quer fazer isso nessa noite? Muito bem. Fazendo a primeira vez, né? Ok. Eu vou orar com vocês agora. A gente faz essa oração de confissão. Eu vou falando e vocês vão repetindo, né? Vocês aí mesmo refletindo e repetindo junto comigo, tá bom? Ok? Vamos orar. Convido os irmãos a fecharem seus olhos. Vamos fazer mais uma oração nessa hora. Digam comigo: Senhor Deus, nessa noite, diante da tua igreja, Senhor, eu me reconheço como pecador. E eu sei que é no Senhor que eu encontro libertação. Por isso, Senhor,
eu creio que Jesus Cristo, quando veio a esta terra, ele morreu na cruz do Calvário. E a sua morte foi por mim, que sou pecador. Por isso, Senhor, nessa noite, eu te peço, perdoa-me em nome de Jesus. É a oração que nós fazemos em nome de Cristo Jesus. Amém. Muito bem. Agora, pode ficar quietinho aí que eu vou orar mais uma vez. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Pai de amor, Pai de bondade. Senhor, nós somos gratos, porque aprove ao Senhor, Pai, nos resgatar. Aprove ao Senhor provar o teu amor para conosco ao enviar Jesus, para pagar o preço pelas nossas vidas ali na cruz do Calvário. E aqui diante de nós, Pai, diante da tua igreja, está este casal, que acaba de confessar o Senhor como único e suficiente nas suas vidas. Deus querido, Deus amado, nosso pedido ao Senhor, meu Pai, é que o Senhor primeiramente esteja nos capacitando a cada um para estar aprendendo a cuidar um do outro. E não é diferente, Pai, pedimos que nos capacite a cuidar também desse novo casal, para que cresçam na fé e no conhecimento do Senhor. E Pai de amor, Pai de bondade, nós clamamos ao Senhor que os abençoe. Que seja o Senhor, Pai, que segure nas mãos deles, para que eles não venham, Pai querido, desviar-se para a esquerda ou para a direita, ou ainda olhar para trás. Mas que assim como o nosso irmão Paulo, que eles também, a partir de agora, ó Pai, estejam participando dessa corrida da fé, com os olhos voltados tão simplesmente para o Senhor. Abençoa-os, meu Deus, no santo nome de Jesus. Amém e amém. Depois, eu sei que está esse negócio de distanciamento, né? Mas depois os irmãos podem dar aqui as boas-vindas ao casal, viu? Deixa eu ver quem era que estava sendo a criancinha. Acho que era o Josiel, era? Né? Era o Josiel. Agora é vocês. Né? É o Wellington e Nonata, viu? Depois os irmãos podem, né, dar as boas-vindas. Muito obrigado, né? Deus abençoe, podem retornar lá. Nós já estamos concluindo. Eu quero frisar que na quarta-feira à noite, nós não iremos transmitir mais pela internet, nós faremos presencial. Nós estamos concluindo estudos sobre família, sobre casais, né? Então, não falte, esteja aqui conosco na quarta-feira, a partir das 18h30, viu? A partir das 18h30. Depois a gente vai ver aí a possibilidade da gente mudar esse horário. Mas como hoje eu perguntei, os irmãos preferiram ficar às 18h30, tudo bem. Digo isso porque tem alguns irmãos que só chegam depois, né? Só chegam de Teresina depois. Por isso que a gente, né, depois vai rever esse horário. Ok? Amém, meus irmãos? Querem ir para casa agora? Amém? Vamos orar finalizando? Levante uma de suas mãos assim. Diga junto comigo: Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Senhor, nós te agradecemos por nos permitir livremente te adorar, te glorificar na beleza da tua santidade. E que tua graça, Senhor, que o amor de Deus e as consolações do Espírito Santo esteja com todos nós
Igreja do Senhor, hoje e sempre. E a igreja que crê diz: amém e glória a Deus. Tenhamos todos uma boa noite e até quarta-feira.